Fala, Otávio, boa noite. Aqui é o trabalho de história. Os integrantes sou eu e a Mariane Lopes, da turma C11. Vamos lá. Na questão 1, que pede para construir o conceito de período pré-colonial, relacionando aos interesses portugueses no lucrativo comércio das Índias no início do século XVI. O período pré-colonial foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Esses anos foram de muita exploração ao pau-brasil e do trabalho indígena através do escambo. A Índia era o alvo das expansões marítimas e os grandes interesses nela eram mercantilista e religioso. 2. Analisar a utilização da mão de obra escrava africana na empresa açucareira, relacionando a lucratividade do tráfico negreiro intercontinental. O tráfico negreiro, ele era muito, mas muito lucrativo, estimulado em 1000% de lucro. E a mão de obra desses escravos africanos era muito utilizada nas empresas açucareiras, pois essas empresas eram muito difíceis e cansativas. E para eles, os escravos eram nada, pois eles lucravam muito a cada escravo. Então eles não estavam nem aí se eles perdiam um ou outro. 3. Relacionar o movimento bandeirante ao processo de interiorização do processo luso-americano, bem como o início da atividade mineradora na região. O movimento bandeirante financiou exploradores para adentrarem pelo interior do país e buscarem índios e minérios. Logo de início, o crescimento dos engenhos de açúcar deslocou o foco da metrópole para as capitanias do Nordeste, como Pernambuco. 4. Indicar os principais impostos e tributos pagos pelos exploradores das minas, relacionando-os ao crescimento do contrabando e à ocorrência de revoltas coloniais na região. O principal imposto era o recolhimento do quinto, onde 20% do ouro, da prata e do diamante minerado devia ir para a coroa portuguesa. Isso gerou muitas revoltas coloniais, pois os mineradores que não, quando os mineradores não atingissem a meta proposta pelos portugueses, eles invadiam suas casas procurando ouro e outros minérios, alegando que estavam roubando o ouro português. E isso gerou muitas revoltas coloniais. 5. Indicar as principais transformações provocadas pela atividade mineradora na América Portuguesa. Duas das principais transformações provocadas foram a potencialização das tensões entre a colônia e a metrópole. 6. Analisar as principais características políticas assumidas pela monarquia inglesa nos períodos anterior e posterior às revoluções. Antes da Revolução Industrial na Inglaterra, o, o que regia era a monarquia absolutista, mas após essa Revolução Industrial, passou a regir a monarquia parlamentar. 7. Explicar os principais fatores que possibilitaram a Inglaterra ao pioneirismo no processo de Revolução Industrial, destacando o fortalecimento político e econômico de sua burguesia a partir das revoluções puritana e gloriosa. Ela foi pioneira, pois tinha muita mão de obra, tinha um sistema bancário bom que pudesse financiar essa revolução industrial, tinha bastante matéria-prima e a Inglaterra era regida por um sistema parlamentar. 8.
indicar as principais mudanças sociais e econômicas concebidas a partir do desenvolvimento industrial inglês. A sociedade foi dividida em duas classes e os trabalhadores foram muito explorados nessa revolução. 9. Analisar o cenário de desigualdade social característico da Inglaterra industrializada, comparando a qualidade de vida da burguesia industrial e do proletariado. A desigualdade social nessa época foi proveniente das indústrias, que se substituíram o trabalho humano para o das máquinas. Enquanto o proletariado ficava mais pobre e mais desigual, a burguesia ficava mais rica, pois não precisava pagar salário a diversos trabalhadores, já que eles foram substituídos por máquinas. 10. Relacionar o quadro social do operariado com os diversos movimentos contestatórios ocorridos na Inglaterra já no final do século XVI. Durante a Revolução Industrial, os homens foram trocados por máquinas, gerando muitos desempregos. E assim, foram gerados o movimento do ludismo, que eram os quebradores de máquina, o cartismo, que eram pessoas que mandavam cartas para o governo, olhar para os trabalhadores que estavam desempregados, passando fome, e os trade unions, que era uma união dos trabalhadores. 11. Explicar a importância dos conceitos de razão, igualdade e liberdade no ideário iluminista, no século XVI. 16 não, desculpa, 18. Essas três palavras eram a base do movimento iluminista. A liberdade era o que eles defendiam a liberdade financeira, onde todos poderiam abrir o que quisessem para ganhar dinheiro, seja uma loja de cachorro-quente na rua, seja uma escola, o que fosse. A razão. Eles acreditavam que a razão era o mais importante, e sem ela a humanidade nunca conseguiria chegar à paz, à luz. E a igualdade. Os iluministas defendiam a igualdade entre classes, já que a desigualdade ocorria muito na Inglaterra. 12. Relacionar o pensamento iluminista ao fortalecimento de projetos revolucionários liberais forjados ao longo do século XVIII, como a independência das 13 colônias inglesas, da Revolução Francesa e as conjuras coloniais da América Portuguesa. O iluminismo foi um movimento que melhorou muito a vida do proletariado. Com o iluminismo, eles podiam ganhar dinheiro da forma que quisessem. Por isso, o movimento foi muito bem aceito em vários países. 13. Analisar as principais teorias econômicas desenvolvidas iluministas, salientando seu caráter liberal. O principal foi o capitalismo, que defendia os ideais liberais do iluminismo, como a liberdade econômica, que eu já expliquei anteriormente, que as pessoas poderiam abrir qualquer comércio que quisessem, empresas, etc. 14. Identificar as principais motivações para a eclosão das conjurações mineira e baiana, comparando os setores sociais que as protagonizaram e seus principais objetivos. Ambas as conjurações foram motivadas pela onda iluminista na América. Porém, a conjuração mineira foi de caráter elitista e a conjuração baiana foi de caráter popular. E é isso nosso trabalho, Otávio. Obrigado, boa noite.